Meu nome é Éder, prazer recebê-los aqui na oficina municipal. Sou coordenador de projetos, trabalho aqui com os programas de formação e administração municipal e a parceria com a Fundação Konrad Adenauer também. São só 2 dos programas que a oficina municipal gere e conduz ao longo dos últimos 15 anos, e agora eu posso dizer ao longo dos últimos 15 anos mesmo. Nós acabamos de completar 15 anos de trabalho e de fundação no último sábado, dia 24 de junho, dia de São João. E o mês de junho foi um mês de celebração, também por isso. A gente organizou alguns eventos ao longo desse mês, e é um prazer poder dividir esse momento de celebração, esse marco, essa efeméride na história da oficina, os 15 anos de trabalho. Então, a gente inicia essa manhã com uma fala do nosso diretor e fundador, José Mário Brasiliense Carneiro. Zé, seja bem-vindo. Vamos iniciar amanhã. Muito obrigado, Éder. Como disse o Éder, 15 anos. A oficina vai debutar esse ano, né? E a Ana Maria dizia agora que o ano que vem ela já pode votar. Vai ter 16 anos, já vai poder votar. Bom, estamos entre amigos, amigas, colegas aqui de trabalho da oficina, alunos, professores. E esse é o espírito mesmo desse encontro, que é um espírito informal de dialogar sobre um pouco das nossas bases filosóficas, os princípios, os valores da oficina, que deitam raiz muito, em grande parte, no trabalho da Fundação Konrad Adenauer da Alemanha, como referência. E nosso propósito é olhar para o município hoje, falar um pouco do tema do município, à luz da experiência da Alemanha. Inicio com essa triste notícia que o Dr. Günther Dill, que deveria estar conosco aqui hoje, que foi diretor internacional de política municipal da Fundação Adenauer, teve um problema de saúde que vai levá-lo a uma cirurgia. Ele não pôde viajar. E uma pena, porque ele estaria conosco essa semana toda aqui com uma programação extensa. E o Dill foi um parceiro no início do trabalho da oficina, orientou muito a nossa Constituição, porque a Fundação Adenauer mantém parcerias com ONGs parecidas com a oficina em quase todos os países onde ela está presente. É sempre uma estratégia da Fundação Konrad Adenauer trabalhar com o fortalecimento da política local, da democracia local, além de partidos democrata-cristãos, quando existem partidos democrata-cristãos nos países onde ela está, além de trabalhar com jovens, com mulheres, com jornalistas, ela tem parceiros clássicos que são parceiros estruturantes do que ela chama da transformação em favor do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos. E o município é uma esfera de governo clássica no trabalho da Fundação. Vocês sabem que eu trabalhei na Fundação durante 10 anos, entre 92 e 2002, e foi uma oportunidade, na verdade, em função dessa história, poder constituir a oficina municipal dia 24, como disse, 24 de junho de 2002, como disse o Éder, e desenvolver esse trabalho em parceria. A Fundação segue sendo, mais que uma parceira, uma aliança estratégica da oficina, porque a gente colabora de uma forma muito estratégica, mesmo estreita, para a promoção da democracia, da gestão pública em nível local. Eu resolvi escrever um pouco do que eu quero falar, para não me perder, em parte no raciocínio, para também me apoiar, porque há um risco de emoções fortes nessas celebrações de aniversário. Então eu vou pedir licença a vocês aí, passando um pouco essas folhas que eu preparei aqui. Em seguida a gente vai usar um pouquinho, tem uma apresentação, né? Atualmente a fundação é dirigida no Brasil pelo Jan Voichnik, que esteve aqui no dia 9 de junho com algum dos prefeitos que tiveram na Alemanha com a fundação. Anuncio o nome do Jan Voichnik porque é um jurista, muito dedicado também à questão do Estado de Direito e da democracia. E os parceiros da Fundação Adenauer estão sendo fundamentais esses 15 anos para orientar o trabalho da oficina. Nós muitas vezes não sabemos muito que rumo tomar. E o fato de ter uma experiência histórica
na Alemanha, que foi reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial, baseada na força das prefeituras e dos governos estaduais, uma federação, a gente diz, para valer, muito descentralizada, inclusive do ponto de vista do poder político, que está concentrado na mão de governadores e prefeitos, do poder tributário, do poder financeiro concentrado na mão de governadores e prefeitos, é uma referência para nós aqui. O Brasil, como a gente sabe, nasce de um país imperial, na matriz imperial, que é a matriz romana, francesa, espanhola, portuguesa. E a Alemanha nasce no espírito, numa outra matriz espiritual, que é a matriz tribal. Eu aprendi isso muito recentemente de uma italiana, professora da Universidade Lateranense de Roma, a professora Angela Isbello, disse: para entender a Europa, tem que entender dois espíritos. Um espírito tribal e um espírito imperial. Às vezes eles se misturam, se confundem. A Alemanha foi o império, o Sacro Império Romano-Germânico, nunca teve o peso de um império romano, ou o peso de um império napoleônico, mas porque, inclusive, tem esse espírito tribal, que é um espírito mais horizontal, do common law, dos costumes, que é o mesmo na Inglaterra, que é o mesmo na Escandinávia, e que a gente sempre fala, por que essa diferença entre os latinos e os anglo-saxãos? A diferença é essa, na base. E é curioso que um italiano de Roma, um romano, olha até com certo desprezo para os alemães. Eles são bárbaros, são tribais. Porque eram as tribos nômades que entraram pelo leste na Europa e foram aos poucos se colocando no território, se fixando no território, que lutaram muito entre umas com as outras, mas que aprenderam um tipo de convivência com um inimigo potencial e um tipo de convivência interna muito equilibrado e muito horizontal, baseado nos costumes, nas tradições, etc. E a tradição imperial, vertical, o Império Romano é o exemplo clássico, o imperador sentado em Roma chega com seu poder, com a sua moeda, com seu exército até os confins da Inglaterra, da Escócia. Você for a Newcastle, na Inglaterra, fronteira com a Escócia, você vai ver a muralha romana lá. Essa dimensão vertical do poder e a dimensão horizontal do poder é o grande desafio do equilíbrio dos estados democráticos. Não há poder sem a dimensão horizontal, autoridade horizontal, porém ela deve ser equilibrada com a autoridade vertical, ela deve ser equilibrada com a autoridade horizontal. E a primeira esfera de governo onde a gente experimenta isso é no município. Por isso, os países que conseguem resolver a política municipal de uma forma equilibrada e harmônica, provavelmente vão resolver bem do ponto de vista dos estados e provavelmente vão resolver isso do ponto de vista nacional. Essa foi a experiência da Alemanha, que sai de um regime totalitário absolutamente concentrado de poder na mão do Partido Socialista, Nacional Socialista. Todo o ideário do controle unipartidário que estava presente na Europa se concretizou com a mão forte de um partido nacional, nacionalista, fechado, hermético, socialista, com Hitler. E depois eles têm que reconstruir o país com que padrão? E eles voltaram às suas raízes tribais. Voltaram às raízes do poder local. E a Alemanha se reconstrói a partir dos municípios. Hoje são 12 mil municípios na Alemanha. Dos governos regionais que articulam os municípios, abaixo do governo estadual, e dos Länder, famosos Länder, os governos estaduais, com uma força enorme, com uma autonomia enorme em relação ao governo federal alemão. Os governos estaduais alemães têm embaixadas em Berlim. Eu me lembro, na segunda ou terceira viagem que eu fui à Alemanha, eu falei assim, puxa vida, o Estado Federado na Alemanha é um Estado com E maiúsculo. É um Estado-nação. Tem uma embaixada do lado da embaixada da França, ou da Bélgica, ou do Brasil, é um Estado-nação.
claro que o desafio é articular e coordenar e esses estados se submeterem a uma Constituição, a uma ordem única nacional, a lei fundamental alemã, para ter a unidade federativa. Não há unidade federativa sem autonomia. Não há autonomia sem unidade. Esse ponto de equilíbrio é que é difícil encontrar, né? E aí eu faço um pouco de menção aos princípios que estavam por trás, além desse espírito tribal, que é um espírito muito presente nas religiões monoteístas e na tradição judaico-cristã, porque os judeus eram povos nômades, que andavam pelo deserto e que se organizavam em tribos. Todo o Antigo Testamento fala das tribos, do povo eleito, etc, etc. Essas raízes de caráter filosófico ou teológico da Alemanha alimentam esse espírito tribal. E aí eu queria fazer menção no início aos princípios que orientaram a redação da Lei Fundamental Alemã, em 1949. Quem presidiu a Assembleia Constituinte Alemã foi o Konrad Adenauer. Ele foi o Ulisses Guimarães da Alemanha em 1949. Ele havia sido prefeito, se vocês olharem depois, vale a pena a fotografia que tem. Essa sala se chama Konrad Adenauer, em homenagem a ele. Tem uma foto aqui na entrada, no átrio, e diz aqui que ele foi prefeito de Colônia entre 1917 e 1933. Foi deposto pelo regime nacional socialista do Hitler, como todos os prefeitos da Alemanha, governadores, deputados, acabou a política democrática. E ele volta, já um senhor, mais de 70 anos, como presidente da Assembleia Constituinte, e depois como chanceler eleito, primeiro chanceler, que faz a reconstrução da Alemanha. A concepção de Estado, a concepção de política que a União Democrata Cristã imprime à lei fundamental alemã é baseada nos princípios e nos valores da tradição judaico-cristã. Não por acaso, o artigo 1º da Constituição Alemã não coloca o Estado em primeiro lugar, como nossa Constituição diz, a República Federativa do Brasil, constituída da união indissolúvel, da União, Estados e Municípios, Distrito Federal, tarará, tarará. O artigo 1º da Constituição Alemã é a dignidade da pessoa humana é inviolável, aqui em cima, e o Estado tem o dever de promovê-la e protegê-la. É a pessoa humana acima das instituições. É a pessoa humana acima do Estado. É a dignidade da pessoa humana acima das estruturas de poder. Eles viveram o contrário, que foi o Estado absolutamente opressor em relação ao povo judeu, em relação aos países vizinhos, né? Deutschland über alles, Alemanha sobre todos. Que é uma noção imperial, que a Alemanha levou ao extremo e fez o que fez. Todos os impérios tiveram um aspecto catastrófico. O Império Romano, o Império Napoleônico, o Império Espanhol, o Império Português. E essa foi a experiência alemã do Império. E eles usaram o Terceiro Reich. Reich é reino. É o reino. Foi o terceiro reino alemão. Diferente dos reinos anteriores, históricos, ou das tradições familiares, mas o reino da força, da mão forte. Fernando Montoro. Falando da democracia cristã, aqui chega o filho do Dr. André Franco Montoro, que traduziu esses mesmos princípios que estão na Constituição Federal Alemã, e eu vou falar deles, a dignidade da pessoa humana, solidariedade e subsidiariedade, ele traduziu em descentralização, que é a subsidiariedade, e solidariedade, ele traduziu em participação. Eu vou fazer um desenho aqui, para a gente enxergar os 4 princípios fundamentais. O ponto de partida é a dignidade da pessoa humana. O ponto de chegada é o bem comum.
Sul, vou fazer uma rosa dos ventos. Norte. Leste, a destinação universal dos bens, ou a função social da propriedade. E oeste, a opção preferencial pelos pobres. São os 4 princípios da doutrina social da Igreja, que estão presentes nas encíclicas sociais desde a primeira encíclica Rerum Novarum, de 1891, mesmo ano da primeira Constituição Federativa Republicana Brasileira, no mesmo ano em que no Brasil se promulgava a República, a primeira Constituição, promulgar não, mas a primeira Constituição Federativa, foi o primeiro ano da Rerum Novarum. As encíclicas sociais vão sendo produzidas ao longo da história para tentar refletir o que está acontecendo, refletir sobre o que está acontecendo na história e se posicionar com uma visão da tradição democrata cristã. Em 1931, 40 anos depois da Rerum Novarum, sai a encíclica Quadragésimo Anno, quer dizer, quadragésimo ano, em latim, que ataca, critica exatamente os regimes totalitários que estavam nascendo na Itália, de Mussolini, na Alemanha de Hitler, na Espanha, etc, etc. E aí, o grande princípio que surge é o princípio da subsidiariedade, que é essa dimensão, vou pintar aqui de outra cor, vertical da cruz. Quem sabe mais, quem pode mais, quem tem mais, tem o dever de ensinar, de ajudar, de subsidiar quem tem menos, quem sabe menos. É o subsidium. A palavra subsídio, ou subsidium, vem das forças-tarefas do exército romano que iam subsidiar as tropas, por exemplo, para combater o Asterix na Gália. Enviavam uma força-tarefa de Roma, o subsídio, para ocupar um espaço e depois voltavam. O subsídio tem essa função de agir num tempo limitado no espaço, num espaço limitado de território e retornar. Todo subsídio deveria ser assim, e foi isso que Pio XI disse com essa encíclica. O subsídio é necessário, é fundamental, mas ele deve parar em algum momento, sob o risco de você criar uma relação de dependência com quem você subsidia. E todo subsídio deve visar a autonomia de quem está sendo subsidiado. A gente vai mostrar isso aqui um pouco na Federação Alemã. Então, você subsidia quem está numa situação menor, para que essa pessoa, esse grupo, ou essa esfera de governo venha para a esfera da solidariedade, que é a esfera horizontal, onde a gente dá as mãos para caminhar junto. Então, a solidariedade, a subsidiariedade, dignidade da pessoa, função social da propriedade, opção preferencial pelos pobres, e todos esses 4 princípios concorrem para o bem comum. Nessa lousa estão os princípios da doutrina social que orientaram a Constituição, a lei fundamental alemã. Porque, entre outras razões, quem estava no poder era o Partido da União Democrata Cristã, que reunia protestantes e católicos em um só partido e até hoje reúne protestantes e católicos alemães. E é o partido do Konrad Adenauer, é o partido do Helmut Kohl, é o partido da Angela Merkel, que está no poder hoje. E as presenças da democracia cristã na história da Alemanha estão intermediadas com a presença principalmente do SPD, do Partido Social Democrata, de Willy Brandt, Schröder. Esse pandan entre democratas cristãos e socialistas é o que vem conduzindo a política da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Às vezes democracia cristã, com uma coalizão com os liberais, às vezes com uma coalizão com a social-democracia,
e às vezes a social-democracia com uma coalizão com os comunistas ou com os verdes. Mas a matriz do desenvolvimento da história da Alemanha é a Lei Fundamental de 49, que está impregnada desses princípios e valores. Portanto, tanto democratas cristãos no poder como sociais-democratas ou socialistas funcionam dentro dessa matriz de 1949, que produziu a federação alemã, produziu o parlamentarismo, produziu o voto distrital misto, produziu a economia social, ecológica de mercado, que é o modelo econômico da ordem econômica alemã. Tudo isso baseado nesses princípios aqui, que levam à descentralização do poder, que levam à descentralização da economia, que levam ao conjunto de autonomias municipais e estaduais, que juntas garantem uma soberania nacional muito bem estruturada. Eu vou mostrar um pouco desses slides que a gente preparou aqui. Antes disso, precisava falar um pouquinho sobre a dignidade da pessoa humana. É um conceito mais filosófico. Tem duas formas de entender, pelo menos, a dignidade da pessoa humana. Numa perspectiva filosófica, pode ser ateia, agnóstica, não cristã, a gente pode definir a dignidade da pessoa humana como a capacidade que todo ser humano, independentemente de onde nasça e qual circunstância em que vive, todo ser humano é dotado ontologicamente da sua natureza de consciência e de razão. Livres para escolher, para tomar decisões e, obviamente, escolher o bem, escolher o belo, escolher a verdade, escolher a justiça. Se a gente fala em escolha, em livre-arbítrio, obviamente a gente pensa que não é para escolher o mal, o não belo, a mentira, a violência, etc. Todo ser humano pode escolher o bem, o belo, o verdadeiro. Isso do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista da tradição judaico-cristã, nós somos dignos por termos sido feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa dignidade decorre da dignidade suprema de um Deus que se fez homem, que encarnou, Jesus Cristo, filho de José e Maria, né, no mistério da encarnação, que é objeto da fé cristã, ou da tradição judaico-cristã. Os judeus que esperam o Messias ainda. As duas visões convergem, não são antagônicas. Nosso fato de ser dotado de consciência livre e responsável, do ponto de vista da filosofia, não tem nada contra uma visão de ser feito à imagem e semelhança de Deus, que é o Verbo encarnado, né? Que é a consciência, que é a sabedoria de Deus. Né? Por que eu falo isso? Porque o que é a dimensão da consciência e da razão, do intelecto, da vontade? Numa perspectiva da filosofia de uma escola chamada fenomenologia, que é a escola do Edmund Husserl, da Edith Stein, que surgiu na Alemanha no início do século passado para fazer um contraponto com o positivismo alemão, que era a escola cientificista, que queria ver o ser humano como se fosse uma máquina, um objeto mensurável ou traduzível em equações matemáticas, físicas. E toda a psicanálise de Edmund Freud, que vem dentro de uma visão da medicina, das ciências exatas, uma compreensão do ser humano a partir das ciências exatas, que reduz a um aspecto que é o aspecto biológico, que reduz o ser humano a um aspecto biológico. Os fenomenólogos falam assim, nós não somos só corpo, só biologia, só dimensão física. Nós somos corpo e alma, uma visão dual. E como é que você mede uma alma? Como é que você pesa uma alma? Como é que você afirma
que qualquer ação sobre um ser humano vai ter tal reação, como acontece na física, nos objetos, com as coisas físicas. E o livre-arbítrio? Por que você pode, talvez, bater no rosto de alguém, alguém reage dando batendo de volta, e alguém reage não batendo de volta, mas dando a outra face? Para falar da alma humana, a gente precisa de outros critérios, outra metodologia. Porque o objeto não é um objeto, não é de caráter puramente físico. Ele tem uma dimensão espiritual, não no sentido religioso, mas os alemães usam a palavra espírito, Geist, para falar do intelecto, da razão e da vontade. Ciências humanas, em alemão, é Geistwissenschaft, ciências humanas. Ciências exatas são Naturwissenschaft, as ciências da natureza. Então os fenomenólogos, filósofos alemães falam assim, eu não posso fazer psicologia, sociologia, ciência política, história, com o mesmo método das ciências naturais. A gente fala da economia ou da ciência política, que foi todo para o lado quantificável, né? E se não é quantificável, se não é justificável do ponto de vista estatístico, não é ciência, não é verdade, eu falo, não é assim. O ser humano é o ser humano. Ele é único, inclusive na natureza, porque tem o livre-arbítrio, porque tem um espírito. E o lugar do espírito é o lugar da arte, é o lugar da criação e é essencialmente o lugar da relação humana e da relação interpessoal. Graças ao espírito a gente pode olhar para nós mesmos e nos compreendermos, e o ser humano é a única criatura que tem consciência de si mesmo e que pensa sobre si mesmo e que decide sobre si mesmo. E graças ao espírito eu posso me abrir aos outros seres humanos e compreender os seres humanos também. A tese de doutorado de uma fenomenóloga, Edith Stein, foi sobre a empatia, que muitos estão falando desse nome, mas estão falando de uma forma muito diferente do que ela disse. A empatia, segundo Edith Stein, Einfühlung, é a capacidade de compreender o que o Renato vive, o que o Marco vive, não porque eu me coloco no lugar dele, porque é impossível querer me colocar no lugar de vocês. Nem fisicamente eu me coloco, nem no ponto de vista anímico. Mas eu posso compreender vocês porque eu tenho vivências semelhantes a vocês. Ah, está com o rosto triste, eu sei o que é a tristeza. Está com o rosto alegre, eu sei o que é a alegria. Mas é a sua experiência, a sua vivência original que eu nunca vou poder viver. A empatia é essa capacidade de reconhecer o outro como um ser humano semelhante a mim. E ela estudou a empatia para entender por que os nazistas estão querendo me matar, ou estão querendo matar os seus semelhantes. Em primeiro lugar, porque eles reconhecem no outro um semelhante, em um ser humano. Não teriam interesse nenhum em dizimar as vacas, os cavalos ou as parreiras da Alemanha. Eles queriam dizimar o ser humano. Então reconhece o outro como ser humano. A capacidade de reconhecer o outro como ser humano é o Einfühlung, é a empatia. Eu te reconheço e eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma antipatia, eu te odeio, eu quero te destruir, antipatia, ou uma simpatia. Eu te amo, eu simpatizo, eu quero te conhecer, síntese, simpático, símbolo. Essa palavra, esse prefixo sim, quer dizer unidade, aproximação. E tudo isso é atributo do espírito. E eles distinguiram a alma humana, duas dimensões na alma humana. A dimensão do espírito, da razão, do intelecto, da vontade, e a dimensão psíquica, da psique, que os animais também têm, que é o lugar das reações, o lugar dos impulsos, do que é animal. Nós somos animais racionais. Por que eu ampliei um pouco essa discussão? Primeiro, para definir a dignidade da pessoa humana e para falar, esse princípio está no artigo 1º da Constituição Alemã. E quando eles dizem a dignidade da pessoa humana é inviolável, a primeira coisa é, eu não tenho direito de suprimir ou querer suprimir a liberdade de consciência, a razão, a capacidade de escolher o bem, o belo e o verdadeiro. Tiveram a ilusão de colocando as pessoas num campo de concentração ou matando, iriam suprimir a dignidade da pessoa. Nunca suprimiram a dignidade da pessoa humana.
o regime nazista. E Edith Stein, inclusive, que fez parte dessa escola de fenomenologia, morreu num campo de concentração de Auschwitz por livre e espontânea vontade. Os judeus estavam sendo perseguidos. Ela era judia na sua raiz, depois se converteu ao catolicismo e se tornou monja carmelita. E foi a última palavra dela, foi: eu morro pelo meu povo, no sentido duplo. Pelos judeus, que eu sou, na minha raiz, e pelos alemães, que estão se matando, ferindo a dignidade da pessoa humana de uma forma absurda, né? Dramaticamente absurda. E foi a tese de doutorado dela, Einfühlung, Sympathie, Antipathie. A gente fala, não, vamos construir a empatia. Não precisa construir empatia. Empatia é dada. Se eu entrar nessa sala e não tiver nenhum de vocês ou nenhuma de vocês aqui, eu vou falar, a sala está vazia. Vazia do quê? De seres humanos, como eu. Está cheia de cadeira, tapete, data show, mas está vazia. Não há empatia possível nessa sala se não há seres humanos. Posso simpatizar com a Ana Maria, eu posso antipatizar com a Ana Maria. Posso simpatizar com o Éder ou antipatizar com o Éder. E, inclusive, a antipatia é o começo de uma relação simpática. A antipatia abre uma possibilidade à simpatia. Ela serve para isso. Ela convida a eu conhecer melhor o outro a quem eu antipatizei, para que eu possa amá-lo, possa me relacionar com ele. E eu amo o que eu conheço. Eu conheço o que eu amo. Meus queridos e minhas queridas, essas bases filosóficas, e a gente sabe que os alemães filosofam muito bem. Caetano disse que para filosofar precisa aprender alemão. Pensar em alemão. Sonhar em alemão. São fundamentais para entender a política da Alemanha e o Estado alemão. De uma forma profunda, não rasa. Por que a Alemanha está acolhendo 1 milhão de refugiados na Europa, enquanto a Inglaterra, a França... A gente fica acusando de xenófobo, etc, desce o pau. Por que a Alemanha faz isso? Porque no artigo 1º da Constituição está escrito: a dignidade da pessoa não é inviolável. Não importa se eles sejam árabes, judeus, brasileiros, turcos, gregos. E eles vivem isso na prática. Ou procuram viver. Uma dificuldade. Uma deputada federal alemã esteve aqui, já vou pegar o microfone. Uma deputada federal esteve aqui. Uma deputada eleita pelo voto distrital, não voto de lista, mas uma deputada vinculada a uma cidade aqui na Westfália, ela fala assim: nós acolhemos milhões de europeus do leste depois que caiu o muro de Berlim. Imagina o que foi a quantidade de gente que veio trabalhar na Alemanha. Não tinha emprego na Hungria, na Tchecoslováquia, na Iugoslávia. E nós aprendemos a acolher as escolas, os jardins de infância, os postos de saúde, os conjuntos habitacionais. Para nós é absolutamente tranquilo acolher 1 milhão de refugiados, ainda que eles venham de países mais distantes, ou não tão próximos do ponto de vista da cultura. O equipamento, a política pública está preparada para isso. E quem acolhe? Os prefeitos, os vereadores, o secretário de Educação Municipal, o secretário de Saúde, os municípios. Não é a Angela Merkel em Berlim que vai acolher 1 milhão de habitantes em Berlim. Eles se espraiam aqui pelo território inteiro. E dizem que eu vi isso do Jan Voschnick, o diretor da fundação. Para as gerações atuais da Alemanha é mais difícil acolher os estrangeiros do que para os mais velhos. Os mais velhos abrem os braços. Os mais novos falam: ih, vem roubar meu emprego. Ih, esse cara é muito diferente. Ih, esses muçulmanos. Ih, o terrorismo. Ficou claro aqui o que está por trás, do ponto de vista de princípios, valores que embasam a política? E aí falam: mas o Estado é laico. Sim, mas o partido pode ser democrata cristão porque o partido não é o Estado. O partido é uma associação civil sem fins lucrativos. E ela pode muito bem escolher quais são os seus princípios que orientam a sua ação política. Cristãos, protestantes e católicos querem se juntar e fundar um partido,
da União Democrata Cristã, e querem militar politicamente, por que não? Ou se muçulmanos querem fundar um partido, ou se judeus querem fundar um partido, ou se religiões africanas querem fundar um partido, por que não? E vão militar. E aí vão para as estruturas de Estado, sim, laico, até porque é um Estado que acolhe todas as religiões, vai ter deputados, prefeitos de várias religiões ou sem religião. A estrutura do Estado não é confessional. O Estado alemão, enquanto Estado, não é um Estado confessional. Mas quem milita é quem milita. E aí uma questão profunda que é, eu vou deixar de ser budista na hora que eu sou vereador na Câmara de São Paulo? Não vou. Ao contrário, eu estou lá na minha igreja, qualquer que seja, me esforçando para viver integralmente aquela fé, aquela filosofia. E o convite para estar junto numa igreja é exatamente para conseguir viver junto com outros aquela mesma fé. E lá dentro a gente só ouve assim, não, lá fora eu tenho que levar esse jeito de viver, esses valores, tal. E a hora que eu saio, deixo para trás, sou um católico de domingo, ou sou enfim, qualquer coisa. Como se fossem coisas distintas. As crenças humanas, religiosas ou filosóficas, são as coisas que movem o ser humano. Como é que a gente tira as crenças, deixa lá, e vai viver sem as nossas crenças, as mais fundamentais? Claro que é um desafio viver a fé, a tradição judaico-cristã na política. E é na hora de acolher 1 milhão de refugiados. Aí a coisa pega. E a coerência nossa aqui? Vamos ser coerentes à Constituição Alemã? Que acolheu toda a Declaração de Direitos Humanos, porque foi escrita em 49, com a inspiração de Jacques Maritain, etc. Ou vamos rasgar a Constituição Alemã? Ou ela serve só para europeu, vai? Acolher refugiado, tudo bem, mas só europeu. Os que vêm do leste. Né? Então, então o Partido da União Democrática Cristã e seus representantes vivem a sua fé. E já é um esforço católicos e protestantes juntos. Isso já é um grande... E já é um exemplo. Se esse partido conseguiu reunir, já é um exemplo. Nem sempre estão no poder, mas às vezes estão no poder na Alemanha. Olha a Federação Alemã. 12 mil municípios. 80% de pequeno e médio porte, como o Brasil. Essa é uma ótima notícia para o Brasil. Os alemães falam, é muito mais fácil gerenciar uma cidade de 30, 40, 100, 200 começa a encrecar. 500, 1 milhão. Quantos tem Osasco? 700 mil. Eles não deixam as cidades crescer. É o conceito que o Paulo Mendes da Rocha, grande arquiteto, ganhou o Oscar da arquitetura brasileira no mundo, fala assim, as cidades não têm que se desenvolver na cidade. Incha, verticaliza, ela se desenvolve em outra cidade. São Paulo vai se desenvolver não aqui, vai se desenvolver em Jacareí, em Ribeirão Preto, em Tatuí. O desenvolvimento urbano não precisa ser concentrado. E a gente produz cidades como São Paulo, Rio, todas as maiores megacidades no mundo. Por que estão no país de terceiro mundo? Concentração da produção industrial e do consumo. O pior do cientificismo, da tecnocracia, da visão econômica centralizadora, orientando a política e a gestão das cidades. A Alemanha, só 76 cidades livres. Tem luz? De 100 mil a 3 milhões. Eu vou mostrar que tem tipos de cidades diferentes na Constituição Alemã, porque uma cidade como Borá de 800 mil, 800 né, habitantes, não pode ser igual a São Paulo, com 11 milhões. E a gente faz uma tábula rasa, positivista, pragmática, ordem e progresso, e fala, vai ser tudo igual. Não é tudo igual. As pessoas não são todas iguais. Como é que os municípios vão ser? Como é que os estados vão ser? Né? Tudo, o tempo inteiro a gente volta para cá.
o tempo inteiro na Alemanha. Não é que eles vivam sempre isso. Está lá o neonazismo, está lá o terrorismo. O Partido Neonazista Alemão superou a cláusula de barreira e está no Congresso Nacional, Aliança pela Alemanha. Empurrou para fora os liberais, a direita, e se colocou na extrema direita. Aliás, sempre a gente volta a usar. Eu um dia prometi que não ia falar mais em direita, esquerda, centro, mas ainda ajuda a gente a entender. Os extremos se tocam. Né? As extremas direita e esquerda se tocam. E é incrível porque elas se tocam no que há de pior, né? Do totalitarismo. Querem ocupar o centro, que é o lugar do equilíbrio, da cruz. Vem e cai. Vem e cai. Mas existe. Porque o ser humano é um animal. Freud demonstrou para a sociedade judaica vienense e para a inteligência europeia que nós somos animais. Esse foi o objetivo da psicanálise de Freud. As pulsões. E vem toda a teoria. Tudo é regido pela sexualidade, pelas pulsões, pelas paixões. Não é tudo. Isso é uma das dimensões do ser humano. E ela não prevalece. Ou pode prevalecer por alguns, em alguns momentos da sua vida, na adolescência, ou em algumas circunstâncias. A gente tende a um equilíbrio entre corpo, espírito e psique. Eu preciso de pulsões, eu preciso de... Aliás, a Cecília Paris está aqui, vai dar uma aula. A gente tem um curso sobre masculino e feminino aqui na Oficina Municipal, dentro do programa sobre princípios para ação social e política, às quartas-feiras à noite. Vai começar em agosto, né, Éder? Dia 9 de agosto. A Cecília vai trazer exatamente essa visão da fenomenologia de Edith Stein, de Edmund Husserl, para entender o que é o masculino, o que é o feminino, o que é esse campo de batalha que ganhou um espaço maior do que o que foi o campo de batalha do comunismo e do capitalismo nos anos 60, o campo de batalha da sexualidade, do gênero, né? Que é uma questão, na minha visão, muito menos política e muito mais pessoal, de harmonizar a dimensão masculina e feminina que a gente traz dos nossos pais. Né? Enfim, vamos entrar um pouco nesse tema. Hoje eu estou tendendo a filosofia e a psicologia, está difícil ir para estar direito aqui. Mas olha, por que eles querem cidades pequenas? Porque é mais humano. É mais fácil. E eu prefiro uma rede de cidades pequenas e médias, onde eu posso circular, inclusive de bicicleta, ou em estrada vicinal não asfaltada, para não ter impermeabilização, estrada de terra ou cascalhada, bem feita, do que grandes cidades inchadas. Só 9 cidades com mais de 500 mil habitantes. Frankfurt, tudo que são as que a gente conhece. Olha a estrutura federativa. A gente tem 7 tipos de governos locais na Alemanha. Os municípios, que se associam em associações, como os municípios catarinenses, que sabem que não vão sobreviver sozinhos. Então você vai lá para Anvale, Associação dos Municípios do Vale Itapocu. 7 municípios se juntam lá para fazer, inclusive, fiscalização de ICMS, escola de governo, diabo a 4. E os municípios um pouco maiores que já se associam direto numa esfera de governo, que é o Landkreis, que é o condado inglês, americano, onde você elege o prefeito. A associação você não elege, não tem prefeito e vereador, mas aqui você tem um prefeito e um vereador regional, eleito diretamente. Depois tem as cidades livres, que não precisam de agremiações, porque elas são livres. Tem 100 mil, 500 mil. Resolvo os meus problemas aqui. Tenho dinheiro, resolvo aqui. Saúde, educação, lixo, o que precisar. Tá bom. Mas aí tem um outro tipo de cidade, que é cidade-estado. 3, entre elas Berlim. Cidade grande, ou não tão grande. Uma delas, Dresden, tem 500 mil. Já é complicado gerir uma cidade de 3,4 milhões de habitantes, tendo-a como cidade. Então vamos transformar num estado federado. A gente tentou trazer essa ideia para o Brasil, para São Paulo, Rio de Janeiro.
naufrágio. Porque quem quer dar poder à subprefeitura de São Paulo? Orçamento regionalizado, transformar os conselhos de subprefeituras em mini-câmaras de vereadores. 11 milhões de habitantes, meus queridos e minhas queridas. Vocês acreditam que o prefeito ou a prefeita do PT, do PSDB, do PV, do PMDB, qualquer P, governa São Paulo? Não governa. Finge que governa. Finge que governa. Por que é amarelinho? Porque ela já está dentro da classe dos Estados Federados. Apesar dela estar na base da pirâmide. Mas ela já é um Estado. E esses Estados, às vezes, têm que se juntar num grande consórcio interestadual. Por quê? Por exemplo, vai aumentar o aeroporto de Frankfurt. Tem um impacto em 3, 4 estados da Alemanha. Ou na Europa inteira, o maior aeroporto da Alemanha. O aeroporto de Frankfurt é um problema europeu. Não é um problema só da Alemanha. Nem só da cidade de Congonhas ou de Guarulhos. É um problema europeu. Ficaram 20 anos discutindo a ampliação do aeroporto de Frankfurt para saber os impactos ambientais, econômicos, por que é aqui, por que não. Tá? Aí faz um grande Regierungsbezirk, depois os estados e a União pequenininha. Só para garantir a unidade. A chanceler Angela Merkel não tem ideia do que as crianças estão estudando nas escolas infantis no município de... Problema deles, não é meu. Respeito à subsidiariedade. Eu vou ler o texto da encíclica. Olha as cidades livres, e olha que interessante, eles irradiaram os polos pelo país inteiro, para não ficar assim, está tudo na costa do Atlântico. O Brasil se desenvolve na costa do Atlântico e só. E os Landkreis, que você agrupa cidades pequenas para dialogar com os polos. O consórcio do Grande ABC, nosso querido Celso Daniel, com 7 municípios, surgiu para dialogar com São Paulo, cidade, falando, como é que eu vou conversar com São Paulo, Santo André, sozinho, São Caetano sozinho, Diadema? Não tem condição, não vai nem me receber. A gente se junta em 7, fala assim, você tem um problema de perda de indústria? Eu também. Você tem um problema de rodoanel? Eu também. Você tem um problema de água? Eu também. Aliás, a água de vocês estão lá, porque a Billings e a Guarapiranga estão lá do nosso lado. Então, essas pequenas cidades agrupadas num Landkreis dialogam com os polos e usam esses polos, onde pode ter uma universidade, pode ter uma indústria, ou não, porque às vezes a Audi está em Ingolstadt, pertinho de Munique. A cidade quer nada. E ficou pequenininha numa cidade dormitória, ela é equilibrada, e as pessoas circulam nos seus estados. E equilibram, e a economia, a política se equilibra em cada região. E eu reforço essa política local, essa economia local com voto distrital misto, com o SEBRAE das pequenas e médias indústrias, com as caixas de poupanças estaduais, que o alemão coloca o de seu dinheirinho rico, não no Santander, no Itaú, no Brasil, você não sabe para onde vai, mas eu ponho na caixa de poupança do estado de São Paulo, ou na caixa de poupança do Acre, ou na caixa de poupança de Minas Gerais. E eu sei que aquele dinheiro que eu estou poupando ali vai voltar como investimento no meu estado. Toda essa lógica federativa foi constituída em cima desses princípios. Tudo. Isso foi economia social de mercado, parlamentarismo, tudo isso. Aí estão os Landkreis, que a gente fala que é o joelho da federação, porque o pé é o município, o joelho é onde se articula um conjunto de municípios. Né? No estado de Baden-Württemberg tem 35 Landkreis, na Bavária tem 71, em Brandeburgo tem 14. Varia em função do tamanho do estado, mas todos eles têm os seus Landkreis. É genial. Por que a Constituição brasileira não pensou num Landkreis? Uma esfera de governo entre os municípios e os estados. Porque na tradição imperial brasileira, o senhor rei falava diretamente com o senhor coronel, que era chefe do executivo, do legislativo, do judiciário, da polícia, da fazenda, do escravo. Eu prefiro falar direto com esse cara aqui. Imagina se eu vou passar pela esfera dos estados, afinal, os estados
são símbolo da aristocracia e das oligarquias cafeeiras e da cana-de-açúcar e do ouro, são intragáveis, são enfim, desprezíveis. As províncias, no máximo funcionaria enquanto foi capitania hereditária, porque para um capitão, que no fundo era um capitão de uma cidade, que tinha uma fazendona, né? Agora, a gente está transformando essa estrutura que o problema é que os vícios estavam exatamente nesse controle do rei aqui. Que depois começa, a Federação Brasileira surge com São Paulo e Rio e Minas, café com leite. Depois a Bahia, né? E os estados vão entrando aos poucos na Federação Brasileira no cenário. É muito diferente do modelo alemão, que nasce dos municípios reunidos em estados. Ou os Estados Unidos, que nascem dos municípios. A gente nasce com o estado montado e a gente que está desmontando. A crise institucional brasileira é o desmonte de um estado ultracentralizado, inviável do ponto de vista de sustentação. Inviável. Então a história da federação ela é de bottom-up, é de baixo para cima. O novo projeto federativo brasileiro começou em 82 com os governadores eleitos diretamente. Na minha leitura, a federação começou a acontecer com as primeiras eleições diretas depois da ditadura, que não foram para presidente nem para prefeito, foi para governador. Isso foi um símbolo fortíssimo. E não por acaso a gente teve descentralização e participação no governo Montoro aqui, não por acaso teve um Tancredo Neves eleito em Minas Gerais, não por acaso teve as experiências no Paraná, para sair daquela centralização e criar um novo modelo de Estado. O problema é que nenhum dos governadores ou poderes estaduais chegaram ao governo federal para fazer uma reforma de inspiração federativa. Vou contar uma história que é um pouco íntima, mas é pública também. Na época que eu estava na Fundação Adenauer, a gente fez um grande seminário com a Fórum das Federações em Brasília. Forum Federations. Quem foi homenageado? O governador Franco Montoro. O presidente Fernando Henrique Cardoso abre. O Brasil ou se descentraliza ou se descentraliza. Ele é ingovernável a partir de Brasília. Estavam, não sei se o Fernando estava com a gente lá, estavam você, sua mãe, né? A dona Lucy fala assim, o Fernando falou, agora ele tem que fazer. O outro, a descentralização. E o que aconteceu? As circunstâncias econômicas, etc., o Plano Real obrigou uma concentração de riqueza enorme em Brasília, que depois foi mantida com Lula, foi mantida com Dilma, e a gente tem a mesma estrutura tributária de 1967, que foi o Código Tributário criado para fazer o milagre brasileiro a partir de Brasília. Isso quer dizer que Tancredo, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma funcionam na mesma matriz de Estado. Um pode ter ido mais para cá, outro mais para lá, mais social, menos social, mais internacional, mais nacional, mas a matriz de Estado é a mesma, que está falida. Estão todos os estados quebrados, estão todos os municípios quebrados. E a União quebrada. E a Previdência quebrada. E tudo mais quebrado. Não é impossível um modelo tão concentrador ficar de pé. É impossível. E aí o princípio da subsidiariedade, tudo que pode ser feito por uma esfera menor, não deve ser assumido por uma esfera maior. Com isso você valoriza as forças criativas e responsáveis pelos próprios desafios. Resolvam seus problemas aí. Não temos dinheiro. Arrecadem mais. Essa preguiça fiscal. A gente anda pelo interior nas prefeituras, tem planta de valor que não é atualizada desde o tempo do real, do cruzeiro. O prefeito não quer nem saber se ele vai cobrar IPTU, não vai cobrar IPTU, ISS, tal. Não quer, nunca vi prefeito brigando para retomar IPI. Ou para tornar de uma vez o ITR, o Imposto Municipal, para cobrar de latifundiário. Imposto de produtor de boi ou de cana. É óbvio, se é onde o Brasil está bombando, por que não se tributa o território de onde o Brasil está bombando do ponto de vista econômico? Porque o prefeito não quer.
Eu prefiro ser um pau-mandado ou de um governador ou de um presidente da República e ficar aqui na maciota. E aí faço marcha de prefeito, um pouquinho mais de FPM, um pouquinho mais de Fundeb. Não vai resolver. Não, vamos, o pré-sal vai resolver o financiamento da educação. Noruega, Escandinávia, que tem petróleo a dar, né, pelos postos, fala assim, não, a educação não se financia com petróleo é reserva. A economia tem que financiar a educação, senão ela não fecha. É um imposto. A economia que está girando que paga a educação, a saúde, você está vivendo aquela educação, não, aquele petróleo fica lá. Uma reserva, se um dia para uma geração, tal. Ou transforma em fundo. E aí começam a financiar, a partir da Noruega, o Prêmio Nobel, ajudas humanitárias para o mundo inteiro, Fundo Amazônico. Depois corta, fala, vou dar para você aí. Cuida da... E a Fundação Adenauer, as fundações alemãs surgem porque falam assim, não basta ficar com GTZ ou com empresa alemã ajudando o Brasil, se ele não se ajudar e não quiser ter a sua autonomia. E se os brasileiros não assumirem a sua dignidade de pessoa humana? Nós somos iguais aos alemães do ponto de vista da dignidade. É o que eu ouço, mas a Alemanha é diferente. A Alemanha é culta. A Alemanha tem outra história. Falar isso de alemão, de americano, de francês, de italiano, é um erro tão grave, mas tão grave. Tão grave. E não é um problema de a autoestima estar ferida, a nossa autoestima. É um problema de viver a própria dignidade. Não tem diferença nenhuma. O ser humano é um em qualquer lugar do mundo. Pode ser que tenha uma visão muito radical de fé. E é mesmo. Nós fomos todos e todas criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus não ia falar assim, vai ter um ser humano de segunda ou de terceira categoria. Aí a gente pode fazer uma observação, né, Zé? A gente está falando de princípios, né? E talvez a diferença esteja nos princípios, porque no Brasil o poder corrompe, né? E aí fica difícil. Em todo lugar, Ana. Mas aí fica difícil, talvez, a gente respeitar, né, a dignidade humana. Eu não sei se essa linha de raciocínio leva a muita coisa. Porque o poder corrompe também na Alemanha. A Alemanha que fez o nazismo foi a Alemanha culta, escolada, com tradições, com princípios, com valores. A coisa mais fácil de esquecer é princípio, porque eles estão no princípio. A gente vira as costas para ele muito fácil. A coisa mais fácil de esquecer é a própria história. Agora, a consciência, a razão e o espírito humano abre para tudo. Eu sei exatamente de onde eu vim e é o princípio que orienta para onde eu vou. Sem princípio não tem orientação. E os valores estão na frente, é o que eu busco. Os princípios estão atrás. A minha missão e a minha visão se constroem nesse espaço. E não é um problema de povo ou de país ou de Brasil. Cada ser humano está entre essas duas coisas. Cada um de nós se vê diariamente com dezenas de questões morais para escolher. Dezenas ou milhares. Escolher o bem ou o mal. O feio ou o bonito. Escolho ou não escolho? Me posiciono ou calo? É um problema pessoal, é um problema familiar, é um problema comunitário, é um problema nacional. Está posto para a Alemanha, está posto para Angola, está posto para o Brasil, está posto para o Chile, está posto para o Uruguai, igual. Quem não quer ver um mundo, quantos países são no mundo? 200 e pico, 300 países? Absolutamente dignos, que vivem a sua cultura, que são quem são, que são respeitados na sua soberania. Por isso as fundações alemãs colaboram com mais de 90 países no mundo e falam assim, eu vou lá promover no fundo, não é nem a democracia, o Estado de Direito, mas a dignidade. Sejam dignos, levantem a cabeça e façam aí. Escolham. Decidam, se organizem politicamente. Cuidado com o subsídio. O grande problema é que quem tem mais quer controlar quem tem menos. Quem tem poder quer... Agora, o poder não é para... Né?
poder é para servir. A política é para servir. A encíclica que surgiu, então, mencionar já em... Esse texto está mal traduzido aqui, mas em 1931, olha o que ele diz. Não é lícito tolher ao indivíduo, ou ao município, ou a um povo, quem quer que seja, o que eles podem fazer com as próprias forças. Eu sempre pego o exemplo da criança. Quem tem filho sabe. A criança começa a senta, depois começa a engatinhar, depois começa a se pendurar nas coisas para andar. Você, para ajudar a criança a andar, você dá 2 dedos. 2 subsídios. Depois um dedo só, um subsídio. Depois ela tira a mãozinha assim e fala assim, eu atravesso a rua sozinho. Não vem que não tem. Eu tenho minha autonomia. Então essa relação perversa da dependência não é só do poderoso corrupto, mas é do corrompido ou do povo que se submete. E aí quando a gente está na posição de ser o sofredor, dói. Porque sair da posição do sofredor para a posição da dignidade é um vício do qual a gente faz parte. A corrupção nos envolve. Todos nós estamos envolvidos com a Lava Jato. Todos nós estamos envolvidos com a Lava Rápido, nos estados, que não acontece, ou todos nós estamos envolvidos com os flanelinhas no nível municipal. Todos. Nos diz respeito. E aí todo mundo fala, quem é que não deu um dinheirinho para a polícia não multar? Quem é que não fura a vaga? Quem é que não para na coisa de cadeirante? O Brasil, a mentalidade, o jeitinho, a gente fica dando tiro no próprio pé. O primeiro indigno somos nós mesmos. O primeiro a saber das mentiras somos nós mesmos. O Papa Francisco fala assim, nós somos pecadores, corruptos não. Porque eu reconheço que eu tenho a concupiscência, eu tenho uma tendência de escolher o mal, aquela goiabada que não devia comer, uma tendência me puxa. A explicação da tradição judaico-cristã é que aconteceu um pecado original originante. O primeiro pai e a primeira mãe, Adão e Eva, viraram as costas para Deus, falaram assim, olha, tchau Deus, eu vou escolher o que é o bem, o que é o belo, o que é o verdadeiro para mim. Não quero saber de você mais. Então, na raiz dos problemas, aqui tem uma raiz que é de fundo religioso, que é de respeitar ou não a ordem natural, que é de respeitar ou não a autoridade de Deus. Do ponto de vista da doutrina social da igreja, o poder não é meu, porque eu sou... Aliás, fomos eleitos. Vou falar aqui, uma homenagem, não está aqui o Gustavo Amor. Na última Assembleia, nós fomos eleitos o presidente, vice-presidente e adjunto aqui da oficina municipal. O fato de ser presidente não é porque eu sou mais velho, mais careca, mais sábio, não é porque o poder vem de Deus, ele me concede esse poder para eu servir vocês. A hora que eu corto aqui essa origem do poder, falando, não é meu porque eu fui eleito, e o povo me sustenta, e se o povo quiser que eu mate vocês, eu vou matar, eu me perdi. A hora que eu corto aqui a relação com vocês e deixo de servir, mas sirvo só a mim, acabou o exercício do poder. A gente vive fazendo isso como pai, patrão, padre, professor, polícia, os P's. Gustavo é vice-diretor, presidente da oficina municipal, eleito dia 13 de junho aqui. E a gente viveu uma revolução aqui na oficina, até abrir um pouco parênteses, a gente sempre teve um presidente, um vice-presidente voluntário. E a gente resolveu trazer para a operação o conselho de administração. Então a gente hoje... Por quê? A gente às vezes ficava numa certa falsa relação, não, quem o presidente que vai falar, mas a gente está tocando aqui, vamos assumir a gestão da oficina. Vamos assumir o nosso destino, muda tudo. A hora que você se investe para valer. Eu não gosto muito da expressão que fala assim, eu estou prefeito, eu estou vereador. Você é! Você é o prefeito. Você é o vereador. Claro que tem um mandato. Podem não me reeleger. Mas a gente é quem é inteiro onde a gente está, fazendo o que a gente faz. A gente não, é difícil a gente entrar
na própria vida e na própria existência. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? O franciscano estava andando na Itália, foi pego por um grupo de ladrões. Passa tudo que o senhor tem. Não tenho nada, meu filho, fiz voto de pobreza. Então, eu vou te matar. Pode matar, eu já dei a minha vida a Deus. Então eu vou fazer muito mal a você. Quem pode fazer muito mal a mim sou eu mesmo. Os caras murcharam, desistiram do assalto. A gente faz mal a nós quando a gente não vive a própria dignidade. Agora, o espírito humano, que é o espírito de abertura ao outro, o Marco vai sempre me provocar, fala, Zé, acorda. O Renato fala, Zé, vamos fazer. As relações humanas são os lugares nobres do exercício da dignidade. A gente só exercita a dignidade na relação. A hora que a gente se fecha, a gente se ferrou. Desculpe a palavra. Isso serve para a política. A hora que a gente transfere tudo para alguém que vai fazer por mim, eu me fecho lá embaixo esperando alguma benesse, alguma coisa. E aí também não se trata de dar a vara para pescar. Esse é um jeito de lavar as mãos terrível de quem tem muito. Em alguns casos você tem que dar o peixe mesmo. E a água, porque não tem nem força. Em outros casos você vai dar a vara para pescar. Em outros casos você vai dar uma rede para pescar, ou um lago, ou um oceano, ou uma frota, ou a pessoa vai atrás. O mal de quem subsidia é sempre assim, eu sei o que é melhor para você. Meu filhinho, põe um casaquinho, come verdura, pesca aqui. O difícil é fazer com os outros. E na mensagem cristã, o Cristo entra na barca e fala assim, joga a rede para o outro lado agora. Ele vem fazer, encara e fala assim, olha, eu vou ajudar vocês, porque vocês não sabem mais o que é ser humano, viraram as costas lá no pecado original originante, eu vou insistir. Eu vou descer do céu, me fazer homem, vou ficar 3 anos em vida pública, 30 em vida silenciosa como um trabalhador qualquer, porque o trabalho dignifica mesmo, não é o do campo de concentração de Auschwitz, mas no trabalho a gente se torna a gente mesmo, a gente se realiza profissionalmente, mas muito mais pessoalmente, e é na relação com as pessoas. Então tem que promover o trabalho, tem que promover as pequenas e médias empresas. A Alemanha fez toda essa lição de casa, inspirada também por essa encíclica do Pio XI, 1931. O mandato do Adenauer foi até 1933. Esse Papa falou exatamente, olha, cuidado com essa onda totalitária que está acontecendo aí. Adenauer foi à colônia fazer campanha. Ele foi eleito diretamente. O Hitler foi à colônia. Adenauer falou assim, eu não recebo o senhor. Imagina para o senhor prefeito, ver um candidato pode ser do pior partido, mais oposição, você fala, não vou receber. Nem que seja para um cafezinho no gabinete. Fala, não vou no balanque, não vou aparecer com o senhor. Receba aqui, tudo bem. Não recebo na minha cidade, porque o projeto de país que o senhor tem o projeto que o senhor tem para o país é terrível. Em 1933, deposto. Nunca foi para um campo de concentração, nunca foi preso o Adenauer. Foi para o ostracismo. Ficou um pouco em mosteiro beneditino, foi não sei para lá, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Depois volta como chanceler e fala assim, não é assim que se governa. Quem governa são as pessoas onde está a dignidade, as famílias, a importância dos grupos intermediários, tudo o que pode ser feito pela sociedade civil, o Estado não faz, não põe a mão na Alemanha. O princípio da subsidiariedade é radical, a ponto de não estatizar. Qualquer cidade da Alemanha você vai achar uma associação Johann Sebastian Bach para a música. O coral juvenil Beethoven. Qualquer. Tem um livro de alemão, chama Duden, das associações, das iniciativas. A riqueza do tecido social, da vida associativa alemã é enorme. As escolas fazem tudo. Fazem tudo. Né? Quem de nós faz parte de algum clube de bocha? Quem de nós milita não em sindicato, como síndico?
cuida Ou quem de nós, no seu bairro, vai brigar contra a verticalização de uma operação urbana perversa, que está dizendo, não, eu coloquei o metrô, agora tem que verticalizar para justificar o gasto que o André milita. Justificar o gasto que eu já fiz aqui. Eu fui a algumas das reuniões das audiências públicas na subprefeitura do Butantã, na mão de vários prefeitos, PT, PSDB, jogo de cena horrível. A gente tinha 1 minuto para falar, a gente se organizou, falou assim, vamos fazer um discurso só, cada um lê 1 minuto. Parará, 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 para formular uma ideia. Era o Wilhelm. Estou fazendo uma lição de casa aqui. Por azar dele, estava toda a comunidade da USP, do Butantã, falou, senhor, não faz sentido verticalizar a Alvarenga, a Valentim Gentil, porque agora tem uma estação que foi feita para desafogar o transporte público. Não, mas o equipamento é caro, barará, os corredores. Meu querido, aí uma hora, parar de respeitar 1 minuto, começa a falar um pouco mais alto, ele chama a polícia militar, estava fora para dentro do recinto. Jorge Verroy, secretário da Marta Suplicy. Né? É muito difícil ser coerente se não tiver com os princípios muito claros. Muito difícil. Essa mesma lógica das pessoas, em primeiro lugar, toda autonomia. Quem não quer se realizar como pessoa de nós? Todos os seres humanos foi chamado a isso. Sem a família não vai. Sem os grupos intermediários não vai. É a mesma coisa do município, que sem os estados não vai, sem a União não vai. Tem que ter cada um no seu lugar. O problema é o equilíbrio disso. A Constituição brasileira coloca o município com uma lei orgânica que é uma Constituição. O município é ente da federação. Podia ter embaixada em Brasília, os 5.570 municípios. No padrão alemão. Ou cada um dos 26 estados podia ter uma embaixada em Brasília. Eu vou lá defender meus direitos. Não, eu tenho deputado, tenho senador, mas espera aí, eu quero falar aqui, de igual para igual. Ou associações de municípios mais operantes. Né? A gente divide, faz a Confederação Nacional de Municípios com uma ala política, a Frente Nacional de Prefeitos a outra, a Associação Brasileira de Municípios, 3 instituições de representação. Que no fim ficam passando a mão na cabeça de quem estiver sentado no poder e tem uma subchefia de assuntos federativos até para fiquem quietos, meus queridos. Porque quem manda aqui é Brasília. Né? É muito diferente da questão da Alemanha. O Creu escreveu um livrinho em 2013. A gente, quando fundou a oficina, fez 3 livros básicos. Um sobre o município na Brasil e Alemanha, um sobre as escolas de governo, e depois as apostilas de educação, finanças e tal. O Creu fala assim, estima-se que 80% da execução das tarefas, das leis que são feitas, não é, né, seja feito pelos municípios. Quem resolve o problema dos alemães são os prefeitos e os governadores. A Angela Merkel faz a União Europeia. Né? É o âmbito mais importante da administração estadual. No Brasil a gente sabe como é que é. E aí a questão do bolo tributário, vocês já viram isso. Isso é um estudo do Fórum das Federações. Vocês já viram isso, mas vale a pena ver. Estados Unidos, os municípios têm 30% de bolo tributário. É o dobro do Brasil. E arrecadam, porque a gente arrecada só 5%, o resto vem de transferência. O esforço de arrecadação, eu não sei exatamente nos Estados Unidos, mas eu sei que na Alemanha, o município arrecada 2/3 dos seus tributos, dos seus recursos, ou impostos em taxas. Não pode ser mais de 1/3 de transferência, porque se for mais de 1/3 de transferência, eu já não tenho mais autonomia. É tão lógico. Se eu for depender da emenda, do fundo, do que for, eu já não tenho mais autonomia. Aí sempre levanta a mão e fala assim, mas e os pequenos municípios? 80% dos municípios na Alemanha são pequenos. A resposta é simples. É pequeno? Gasta menos. Gasta menos? Arrecada menos. E se não dá conta, se junta num Landkreis e faz junto. Um consórcio aqui do CIVAP economizou 40% em compra de material escolar, fazendo uma compra junto. 40%. Anos e anos e anos a prefeitada comprando caro. Caro. E aquelas empresas que vão fazendo monopólio, os fornecedores para o Estado ficam... Né? A gente fala dos políticos que mamam, mas e os fornecedores do Estado? Da borracha, do lápis,
do material. Não é da Transamazônica ou do estádio de futebol. É a mesma relação. E para romper esse monopólio, se o CAD não está nem aí com os monopólios de pequenas e médias empresas, vai cuidar da Ambev, vai cuidar da Volkswagen. O controle de monopólio da Alemanha é violento e quem faz são os estados. Fala, não pode. Pequenos e médios fornecedores, privados numa economia de mercado, que a concorrência garante a presença das empresas. E a gente aqui nessa proporção. Olha a ditadura militar, 68%. Melhorou um pouquinho depois da Constituição, porque falaram que se é ente federativo tinha que pular de 8,7 para 14. Mas não resolveu. A Alemanha tem 22, Rússia 24, que era um país centralizado, Suíça 27. Olha o poder dos cantões dos estados na Suíça. Países de matriz tribal. Pergunta que não pode calar. O espírito do Brasil não é tribal? Antes de Portugal, quem estava aqui? Ou os nossos irmãos e irmãs trazidos à força da África não tem uma estrutura tribal? O Peter Spink, professor da Getúlio Vargas, quando criou o programa Cidadania, Gestão Pública e Cidadania, falou assim, eu vou premiar não só experiências exitosas do governo federal, estadual e municipal, mas nações indígenas. Você lembra, Marquinhos? Povos indígenas. Tem muito que ensinar. E quilombolas. Tem muito que ensinar em relação ao Estado, à estrutura de Estado. Eu acho que a estrutura de Estado melhor não é nem a piramidal, não é nem o cubo, é uma oca, que você tem vários que se amarram aqui numa unidade, e se quiser desamarrar, abre de novo. Entendem que precisam dessa unidade para funcionar junto, no nível local, no nível estadual, no nível federal, e o poder se dilui, como se fosse uma cascata nos vários níveis. A economia se dilui, aí você faz justiça econômica, aí você faz distribuição de renda. O Estado é um grande comprador. O Estado com poder concentrado é um grande concentrador de renda. É paradoxal. Aí você fala, não, eu vou de Brasília criar a Sudênia, Sudã, para fazer o desenvolvimento no Nordeste. Anos e anos e anos e anos fazendo desenvolvimento nenhum. Não se faz desenvolvimento a partir de longe. Nem as Nações Unidas vai resolver o Brasil. O desenvolvimento se faz no lugar. A justiça social se faz no território. E você vê onde é que está a favela, que agora tem que falar que é a comunidade, onde é que está E a gente fica, né, nas ideologias, nas ideias. Dependência, quem é punido? E aí faz uma política, senhores gestores públicos, vamos ter o fundo, agora se o prefeito não fizer bem ou não souber arrecadar, a gente vai suprimir o fundo. Vai tirar o dinheiro das pessoas que estão tendo a política. Você pune, não o prefeito. Você pune a população. E acha que é o máximo. A eficiência, a racionalidade é essa. Eu vou dar dinheiro enquanto vocês fizerem o fundo da Amazônia, do Noruega. Está errado. Tem que dar exatamente na hora que está usando errado, ou que não consegue acessar. Eu dobra, porque tem que dar a capacitação, a formação para o cara ser capaz de fazer o projeto. A gente faz tudo que é o oposto. O oposto. A gente vai para o lado errado. É uma questão de conversão filosófica ou religiosa. Né? O exemplo de Munique, esse foi o prefeito. No entorno da capital temos os Landkreis de Munique, que assumem as tarefas regionais. É ótimo para Munique ter um monte de Landkreis em volta, condados funcionando super bem. Porque os caras não vêm para Munique, para o shopping center, para o posto de saúde. Ficam lá, estão resolvidos lá. Por que eu vou para Munique? Eu prefiro ter um monte de município bem articulado e autônomo na sua região do que passando para vir aqui. Pode ser registro. O hospital de registro de Paraquaraçu, ali é um pouco diferente porque é um hospital regional, né? Mas a gente por que o hospital não foi para registro e foi para Paraquaraçu? Para não inchar mais registro, vai tudo para registro. Ou para Sorocaba, ou para São José dos Campos. Não, porque eu sou amigo do deputado.
porque finalmente eu era prefeito, agora sou deputado, eu vou trazer mais para cá. Querido, e a região? E como é que chama? Cruzar, como é que chama ali? Cruzeiro. E os municípios estão lá na ponta, lá na fronteira do Rio, que não é nem Rio nem São Paulo. A tríplice fronteira. Não, deixa lá, esse sempre foi pobre, vai ficar para trás mesmo. São os nossos irmãos, vizinhos. Né? Volta para a dignidade da pessoa, mas para o espírito, que ou se abre ou se fecha. Ou se abre ou se fecha. São Francisco foi o maior exemplo, foi falar, olha, o comerciante ficou nu na praça. Diante do bispo, diante do pai. E vou andar com os leprosos. Cheira mal? Cheira. Simpatia? Não. Total antipatia. Mas eu posso me superar e ser capaz de amar. O mais pobre é uma opção preferencial pelo pobre. E eu faço uso da propriedade privada como um serviço ao pobre, um serviço à economia. Outro dia eu ouvi de uma moça chamada Ana Lu Vilela, que é a maior acionista do Banco Itaú, que um dia saiu do conselho do banco porque não suportava a incoerência capitalista da família Vilela. Criou o Instituto Alana. Isso foi público, eu posso falar. Eu falei assim, meu lugar é no conselho do Banco Itaú. Volta para o conselho do Banco Itaú. Fala assim, meus queridos, vocês já leram o estatuto do banco? O que está escrito lá? Razão social. Qualquer empresa tem uma razão social. O que quer dizer razão social? A origem é essa. É a razão de ser social de toda empresa. Capitalista, a função social de toda empresa, no regime de mercado. E era assim, e é assim. Por que os Estados Unidos se desenvolveu tanto no regime de mercado ou a Alemanha? Não foram regimes estatais. Por que se desenvolveu em economia de mercado? Porque as empresas sabem da sua função social, da sua razão social de ser. Ela é o mesmo cidadão, dono do Banco Itaú, ou do posto de gasolina, da concessionária, é o mesmo cidadão que vai para a escola, que vai para lá, que tem um filho e tal, sabe o lugar dele enquanto economia privada e sabe o lugar do Estado. A gente não tem essa clareza aqui. Porque são tribais. Senta no conselho da tribo, tem um cacique, tem um outro lá, senta e fala, o que a gente vai fazer aqui na nossa cidade? O que as empresas podem fazer, as igrejas, as escolas, as universidades, e o Estado de forma subsidiária, delicada, perguntando o que querem. Agora os nossos funcionários públicos são concurseiros, entram no Estado, não querem nem saber onde está indo. Nem o que vão fazer. Se apostam da máquina do Estado. Como é que eu vou perguntar para o outro o que ele quer se eu não pergunto nem para mim o que eu quero? Ou para mim eu pergunto e falo assim, o que eu quero é segurança, prosperidade e uma aposentadoria tranquila. E se ele quiser a mesma coisa, ferrou, porque ou eu ou ele. E é o senhor Getúlio Vargas, genial, gaúcho, vou acabar com a oligarquia, com a aristocracia paulistana e carioca e mineira, e vou fazer o Estado forte, e as corporações de Estado vão ser o novo poder no Brasil. O cara é estancieiro. Iam modernizar e iam renovar. Se apostam do Estado, estão aí as corporações. E a Previdência. E é claro, quanto mais federal, quanto mais longe... o baile da ilha fiscal era o baile das bagunças no Rio, numa ilha. Aí você pega a ilha e transporta para uma ilha no Cerrado. Para ninguém ver. Lá você tinha que nadar, chegar de barco para ver o que está acontecendo na bagunça lá na ilha. Olha lá o governador, olha o deputado. Agora está lá em Brasília. O Neymar faz um belo... Meu filho foi para lá, para Brasília, com a escola, falou, pai, você sabe por que tem aqueles gramadões? Porque naquilo lá pode botar a concentração que você quiser, nada. É pífio. Vai fazer concentração na Cinelândia, no Rio, ou em Berlim, na frente da porta de Brandemburgo, ou em Paris. Positivismo brasileiro para desenvolver o centro-oeste, o Brasil, temos que pôr a capital lá. Na minha opinião, o terapeuta do JK deve ter ouvido que ele queria trazer para Belo Horizonte, a capital, mas não teve coragem.
Já foi em Salvador, já foi no Rio, o próximo é BH. Tinha São Paulo concorrendo, o Fusca, milagre, 50 anos em 5. Vamos fazer uma capital aí, construir, um monte de arquiteto visionário. 10 minutos. Falei demais aqui. Deixa eu ver só o que... Bom, aí tem a questão da estrutura política. Por que os mandatos são diferentes? Por que tem reeleição? Tem toda uma estrutura que, no fundo, quer promover a autonomia, a coordenação. É um exemplo mesmo, a Alemanha. Não é para copiar, claro que não é para copiar. É para ver se, talvez, quem sabe, algum desses princípios que a Alemanha adotou e que já está se afastando. Eu já ouvi gente na Fundação Adenauer, não vou citar quem, fala assim, tira esse C aí da democracia cristã, fica só a União Democrata. Cristianismo, a Igreja Católica, está mal hoje em dia na fotografia, todo mundo, coisa antiga, coisa medieval, dogmática, né? Ultrapassada, não se atualiza, não se moderniza, mas é o grande celeiro dos princípios, dos valores. O Papa Bento XVI falou assim, a crise europeia, quem sabe, em vez de ficar olhando para os Estados Unidos ou para um futuro, uma coisa dela, não era melhor olhar para trás e ver o sufoco que foi reconstruir esse país, esse continente? E só sobrou a fé, a esperança e o amor. Na hora do vamos ver, num pós-guerra só sobra fé, esperança e amor. E o ser humano. Um monte de senhoras sozinhas, homens mortos na guerra, escombro, coisa horrível. E aí a reconstrução solidária e as fundações políticas. Concluo com essa ideia. Formar civicamente, politicamente, para que a gente consiga exercer com consciência e não se deixe levar pelas ideologias que são lindas. Mas as ideologias ficam entre a realidade e nós. E a gente não consegue mais ver a realidade. Eu sou um liberal de carteirinha, eu sou um corintiano ferrenho. Não vê o que está por trás. Nem do próprio Corinthians. Com isso eu vou passar a palavra para o Marquinho. Obrigado, gente.